Bom, vamos lá, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, eu quero pensar com vocês nesses versículos de 1 ao versículo de número 3. Quero ler com vocês esses 3 versículos de Gênesis capítulo 12. Primeiro livro da Bíblia, você passa algumas páginas e aí está o chamado de Abraão. E o texto diz assim: quantos encontraram, diga amém. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto que nós lemos, no versículo 1, ele fala do chamado de Deus para Abraão. No versículo 2 e parte do versículo 3, falam das promessas que Deus fez a Abraão ao obedecer esse chamado. E a última parte do versículo 3 fala da missão, ou o propósito, o para quê que Deus escolheu e Deus abençoou a Abraão. Então eu tenho o chamado de Abraão, eu tenho as promessas feitas a Abraão, e eu tenho a missão que foi dada a Abraão. E esse chamado de Abraão no versículo 1, nós sabemos que isso aqui foi a segunda chamada de Deus para Abraão. Atos capítulo 7, versículo 2, diz que Deus apareceu a Abraão, o Deus da glória apareceu a Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus. Então o que dá a entender é que Deus chama Abraão no capítulo 11, e era para deixar o seu pai, era para deixar a sua parentela, era para deixar a sua terra, e ele faz isso. Ele sai da sua terra, mas ele não consegue terminar o percurso de Deus para a sua vida, porque ele leva o seu pai e ele leva o seu sobrinho. E diz em Gênesis 11, e o versículo 31 e 32, que Abraão fica na metade do caminho. Ele não entra na terra de Canaã, ele fica em uma cidade chamada Harã, que não pertence ao território de Canaã, mas ainda pertence ao território de Ur dos Caldeus, um território da Caldeia. Então, no primeiro chamado, Abraão, ele só cumpre a metade da sua missão. No primeiro chamado, Abraão, ele vai só até a metade do caminho. Diga à pessoa que está do seu lado aí: Deus não te chamou para ir só até a metade do caminho. Tem muita gente que vai só até a metade do caminho. Eu poderia passar essa noite pensando com vocês nesse assunto de chegarmos só até a metade do caminho. E Deus não nos chamou para irmos só até a metade do caminho. Nós sabemos que o pai de Abraão morre, e assim que o pai de Abraão vem a perder a sua vida, a morrer, começa Gênesis 12, que agora Deus não está chamando Abraão em Ur dos Caldeus, Deus está chamando Abraão em Harã, nessa cidade, o seu pai chamava-se Harã, Deus está chamando Abraão dessa terra, dizendo: saia deste lugar, porque eu vou te levar a uma terra que você não conhece. Então dá a entender que na primeira chamada, o Abraão só cumpriu metade da sua missão. Ele não chegou na terra que Deus tinha para ele. Aí vem Deus nessa sua segunda chamada e diz para ele o seguinte: você vai sair agora. Você vai sair da casa dos seus pais, você vai sair da sua parentela, você vai sair da sua terra, e você vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E isso aqui não é fácil para a gente ler aqui,
É fácil para nós que estamos lendo a história de Abraão, que já conhecemos a história de Abraão, mas aceitar esse chamado, eu vou tentar trazer uma linguagem contemporânea para nós, desse chamado de Deus, para a nossa vida, assim como foi Abraão. Sai da sua terra. Essa história de sair da nossa terra, da cidade do nosso nascimento, do lugar onde nós fomos criados, essa história de sair da nossa cultura, de sair do nosso habitat natural, vamos assim dizer, aonde nós conhecemos todo mundo, aonde nós temos os nossos costumes, a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de comer. Agora vem Deus e diz: sai da sua terra, do lugar onde você sente segurança, do lugar onde você construiu a sua identidade, do lugar onde você se sente seguro, sair da minha terra e ir para um lugar que eu ainda não conheço. Isso é uma loucura. Só quem de verdade teve uma experiência com Deus pode obedecer esse chamado. Saia da sua terra. Essa terra pode simbolizar um trabalho, essa terra pode simbolizar uma posição social que você tem, essa terra pode significar a cidade onde você mora, a igreja a qual você pastoreia. Essa terra tem muitos significados na Bíblia. E muitas vezes Deus vem e diz para a gente deixar a nossa terra. Agora, escute o que eu vou dizer para você. Se você decidir obedecer a Deus, saiba, o chamado de Deus exige mudanças. Você pode repetir isso? O chamado de Deus exige mudanças. E esse é o nosso problema. A gente não gosta de mudar. A gente não gosta de assumir um novo lugar. A gente não gosta de sair de um lugar cômodo. A gente não gosta de sair do nosso espaço aonde nós estamos acostumados. Mas toda pessoa que aceita um chamado de Deus deve estar consciente que esse chamado vai exigir mudanças. Ninguém recebe um chamado de Deus e não experimenta mudanças. Todas as pessoas que estão debaixo de um chamado de Deus vão experimentar mudanças. Mudanças geográficas, mudanças de comportamento, mudanças de caráter, mudanças na administração do tempo, mudanças na forma como se cuida dos filhos, mudanças na forma como se administra os bens materiais. Todo chamado de Deus traz consigo mudanças. Por isso, toda pessoa que Deus chama nunca mais permanece o mesmo. Porque Deus vai mudar a sua vida. E no caso de Abraão, a primeira coisa é sair da sua terra, sair da sua pátria. Quando se trata de um chamado missionário, parece que a gente perde um número imenso de pessoas aqui nessa parte. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí vem Deus e fala: eu quero você no Uzbequistão, eu quero você no Quirguistão, no Turcomenistão. As pessoas nem sabem onde estão esses países que terminam com estão. E aí vem Deus e fala: eu quero que você vá para lá. E aí ele fala: eis-me aqui, Senhor, envia o meu irmão, envia ele para o Turcomenistão. Porque ele eu não quero sair do meu lugar. Eu não quero sair da minha terra. Eu não quero sair da minha origem. Eu quero que o Senhor me abençoe aqui mesmo. Eu não estou dizendo que todo mundo que Deus chama vai ter que ter uma mudança geográfica. Isso pode acontecer. Mas todo mundo que Deus chama tem alguma mudança na sua vida. No caso de Abraão, era uma mudança geográfica, sai da sua terra. Em segundo lugar, Deus diz: sai da tua parentela. Você gosta tanto da casa da vovó, né? A macarronada de domingo. Vamos para a casa do vovô, da vovó, da tia Joana, porque aquela macarronada com aquele queijo ralado, com aquela Coca-Cola. Ai, como eu gosto da vovó, da tia, do primo.
do cunhado, do sobrinho. Ai, como que eu gosto da minha parentela. Deus me livre de viver longe da minha parentela. O chamado de Abraão é um chamado que ele está fazendo renúncias tremendas. Sair da sua terra, sair do meio da sua parentela, de primos, de parentes, de gente que você gosta de conversar, de bater um papo, gente que tem o mesmo sangue, que tem o mesmo DNA, gente que vem da mesma árvore genealógica, são os parentes. Tem pessoas que entram em crise em saber que se servir a Deus vai fazer com que eles tenham que ir para um lugar onde eles vão viver distante dos seus parentes. Eu lembro quando Deus me chamou para ser missionário, eu estava há 9 meses orando para Deus salvar a minha família. E aqui está o meu irmão, pastor Eduardo. Eu escrevia da casa de recuperação para o meu irmão era um alcoólatra. Esse camarada que está aqui chegava trançando as pernas. Eu lembro, acho que foi a única pessoa que eu vi dormir com metade do corpo em cima da beliche e a outra metade para o lado de fora. E vomitando ainda. Era aquela cena mais feia. E aí eu da casa de recuperação, todo dia, orando, consagrando o Senhor. Quando eu sair daqui, eu vou ganhar minha família, eu vou evangelizar minha família toda. E eu escrevia para o meu irmão. E ele mandava minha mãe dizer: olha, mãe, diga para o Edson que se ele chegar aqui e vir falar desse negócio de religião comigo, eu vou brigar com ele. Eu dizia na carta: Eduardo, Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida. E meu irmão dizia para minha mãe: fala para ele que ele não me venha falar desse negócio de Jesus, de Deus, que eu não quero saber disso, quero viver a minha vida. E eu fiquei 9 meses na casa de recuperação orando pela minha família. No dia que eu saí, eu cheguei em casa. E quando eu cheguei na casa dos meus pais, eu entrei, era hora do almoço. Estava o meu irmão e um amigo dele chamado Pangaré. O Pangaré. Estava lá os dois, e o meu irmão me viu, me abraçou. Eu tinha ido embora de casa tudo estragado, corcunda, cabeça baixa, curvado, dentes estragados, magro, drogado, bandido. E agora eu volto para casa curado, sarado, um pouco mais bonito, porque Deus fez um milagre e tal. E o meu irmão me vê. Ele disse: Edson, eu disse: sou eu mesmo. Me abraçou, e era a hora do almoço, e eu disse: eu posso fazer uma oração pelo almoço? Posso agradecer a Deus pelo almoço? E aí meu irmão disse: claro. E enquanto eu orava pelo almoço, o Espírito Santo mudou o coração do meu irmão. Enquanto eu orava pela comida, o Espírito de Deus transformou a vida do meu irmão, que hoje é um pastor abençoado para a glória do Senhor Jesus. É um pastor abençoado para a glória do Senhor Jesus. E eu falei: agora vou evangelizar minha mãe, vou evangelizar meu pai, vou evangelizar meus irmãos. E eu comecei a falar de Jesus e tal. A minha mãe, nunca na minha vida eu lembro de minha mãe ir para uma igreja, muito menos igreja evangélica, nunca, e muito menos igreja católica. Minha mãe nunca, eu nunca vi minha mãe ir em uma igreja. Mas agora, porque eu me converti e tinha uma Bíblia, a minha mãe e uma tia minha arrumaram uma Bíblia deste tamanho, assim, ó. Bíblia de São Judas, não sei do que. Devia ter uns 5 quilos a Bíblia. Elas revezavam para ir para a igreja levar a Bíblia. Minha mãe carregava até um certo quarteirão a Bíblia, aí cansava, e a minha tia pegava a outra, daquele quarteirão até chegar na igreja católica, igreja de São José, porque ela sabia que eu era cristão, e a minha tia dizia: Gilda, você não pode deixar esse menino mudar a sua religião, porque agora esse menino virou crente, e não sei o que. Minha mãe dizia: então tá bom, aí não tem problema. Aí eu não criticava, eu simplesmente dava risada de ver aquelas 2 mulheres, pareciam os 2 espias lá da terra de Israel, 2 homens para carregar aquele cacho enorme de uva. Era a minha tia e a minha mãe para carregar uma Bíblia, a Bíblia enorme. Mas o Espírito de Deus foi alguns meses depois e salvou a minha mãe, e no dia que a minha mãe foi salva, ela foi batizada com o Espírito Santo. Deus começou a fazer algo lindo, e eu fiquei todo feliz. E naqueles 3 meses que eu tinha saído da casa de recuperação, eu escutei a voz de Deus dizendo, em um sonho, que eu deveria ir embora para a Amazônia. Eu falei: Deus, aqui está meu irmão, aqui está minha mãe, tem as minhas irmãs para converter,
tem os meus irmãos ainda, tem os meus tios, tem avós, tem primos, tem cunhados, tem um monte de gente. Mas eu vou obedecer a sua voz. E eu saí de casa. Primeiro eu cheguei para o pastor e disse: pastor, eu tive um sonho. Ele disse: qual que é o sonho? O sonho que eu estava indo para a Amazônia, para pregar o evangelho lá. E ele falou: tá bom, pode ir. Assim, eu era cabeludo, né? Falava muito na gíria, como que se o pastor estivesse se livrando de mim. Vai embora, tira esse tatuado aqui da igreja, esse cara doido, pode ir. De forma que eu nunca soube o que é ter uma oferta de uma igreja para ir para o campo missionário. Esse negócio de sair para o campo missionário, tendo os meus mantenedores, a igreja a qual eu congreguei por 3 meses, nunca me falou nada sobre isso. Nunca me falou nada de missões, nunca me falou que eu precisava de uma carta de recomendação, e muito menos me falou que tinha que mandar uma oferta, que o missionário não pode viver sem uma oferta da igreja local. Nunca me falaram nada disso. Ele simplesmente disse: tá bom, pode ir. E eu coloquei uma mochila nas costas. E eu saí pegando carona em uma Kombi daquele salgadinho Elma Chips. Ele me deu uma carona e eu fui parar em Lins. Depois eu fui parar em Presidente Epitácio. Lá um doido de um caminhão me deu o cara era pirado, mas me deu uma carona. E quando eu fui ver, eu fui parar lá em Ponta Porã, divisa com o Paraguai, Pedro Juan Cavalheiro. Eu falei: meu amigo, o que é isso daqui, cara? Ele falou: é aqui que nós vamos parar. Eu falei: não, eu preciso ir para a Amazônia. Ele disse: cara, você está totalmente contramão, você tem que voltar tudo para o centro-oeste. E lá eu voltei, eu lembro que eu ajudei um homem a descarregar um caminhão de lixo e tal, e ele me deu carona até uma cidade. Eu fui vendo, depois de 5 meses e meio, eu cheguei na Amazônia. 5 meses e meio pegando carona. Às vezes eu dizia: Senhor, esse chamado, o Senhor me falou que ia acontecer isso. Dormindo em escada de teatro, dormindo em terminal de rodoviária, dormindo em caçamba de lixo, essas caçambas que jogam lixo na rua, dormindo em cabine de guardas de fábrica, dormindo, sabe, Senhor, pedindo carona. Aí quando eu estava lá, um pouquinho para frente de Brasília, olha como que Deus é tremendo, eu estava assim já: Senhor, o meu coração queimava, eu sabia que era Deus, mas eu dizia: Senhor, eu preciso de comida. Eu preciso de dinheiro para poder... Como é que eu vou chegar lá na Amazônia? Eu sei que eu vou chegar em Belém do Pará. E quando eu chegar em Belém do Pará é só de navio. Não tem como pegar a estrada. Eu não tenho dinheiro. E aí passou uma caminhonete chovendo. Eu no meio da chuva com a minha mochila nas costas. Passou uma caminhonete, eu pedi, o cara parou lá na frente. E eu vim correndo. Cheguei para o camarada, falei: olha, eu estou indo lá para o norte. Ele falou: eu vou até Tocantins, no estado de Tocantins. Serve? Eu falei: claro, serve. Ele: então pula lá atrás. E eu pulei. Tinha uma lona assim coberta, eu não sabia que tinha gente lá dentro. Como estava chovendo, eu pulei. Quando eu pulei, eu caí em cima das pernas de um cara chamado Samuel. Quando eu caí em cima das pernas dele, só deu para olhar para os olhos dele arregalados. E ele deu um grito. E quando ele deu aquele grito, ele continuou, gritou, e começou a falar em língua estranha. E começou a falar em mistérios com Deus. Aquele grupo estava indo para um congresso de missões. Aí esse rapaz chamado Samuel agarrou assim na minha canela e começou a profetizar e disse assim: assim diz o Senhor, foi eu que te escolhi desde o ventre da sua mãe, eu estou contigo nessa jornada, contempla esses portos, contempla esses aeroportos, eu estou contigo, diz o Senhor. Foi algo extraordinário. Um banho de Deus na minha alma. O Samuel me deu uma jaqueta. E disse: rapaz, está chovendo, está frio, toma essa jaqueta. Me deu dinheiro. Eu consegui com aquele dinheiro chegar até Santa Inês do Pará. E de lá só Deus sabe, não tenho tempo para contar para vocês. Mas eu fiquei mais 11 meses e meio na Amazônia, pregando para tudo, fazendo a obra de Deus. E aí eu tinha que voltar embora para saber como é que estava a minha família. E eu levei
59 horas dentro de um ônibus. Isso porque eu ainda tinha chegado lá em Porto Velho, em Rondônia, e depois de Porto Velho, em Rondônia, eu fiquei mais 59 horas dentro de um ônibus. E eu cheguei em casa, e eu disse, meu Deus, como é que está meu irmão? Meu Deus, como é que está minha mãe? Tem misericórdia. E quando eu cheguei em casa, eu fui perguntar para o meu irmão, e disseram assim, não, ele foi para um culto aí. E aí, um culto na casa, e eu nem fui descansar, nem dormir, nem tomar banho. Eu fui correndo para essa casa, onde estava tendo esse culto. Quando eu cheguei lá, eu escutei alguém que estava pregando, alguém que estava ministrando, e a bênção de Deus estava se derramando naquele culto. E quando eu fui chegando mais perto, eu ouvi, era o meu irmão que estava pregando. Eu disse, meu irmão está pregando? Aí um obreiro falou bem assim, ele já foi separado de diácono, ele já é diácono. Eu lá preocupado, fazendo a obra de Deus, e Deus cuidando da minha família. Salvou minha mãe, salvou minhas irmãs, salvou meus irmãos, salvou primos, salvou tios. O Espírito de Deus faz a obra dele. Obedeça ao chamado dele. Enquanto você cuida da obra de Deus, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família. Quem recebe isso, diga amém. Então esse negócio de sair da sua terra, sair da tua parentela, sair da casa do teu pai, sabe, tem uns filhos que falam bem assim, eu sou filhinho de papai. Põe enxada na sua mão, meu filho. Você vai ver o que é filhinho de papai. Tem hora que o chamado de Deus é para deixar de ser filhinho do papai e assumir um compromisso com o Pai Celestial. E eu sei o que eu estou falando aqui nessa noite. Tem gente aqui que o Espírito de Deus está dizendo, está na hora de sair, está na hora de acreditar, está na hora de me obedecer. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Vou repetir, não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Quantos acreditam nisso? Então, quando Deus chama Abraão, dentro desse chamado tem esse negócio de renúncia, de mudança. Você tem que estar disposto a obedecer, conforme diz o versículo 4, que Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, obediência. Agora, olhe para mim, por favor. No versículo 2, e parte do versículo 3, Deus faz 7 promessas para Abraão. São 7 promessas. Eu acho isso daqui extraordinário. E eu preciso pensar com vocês, talvez eu só termine depois de amanhã, mas eu preciso pensar com vocês aqui nessa noite, sobre por que nós somos de Deus. Por que de verdade nós aceitamos o chamado de Deus. Por que nós estamos na igreja. Por que de verdade nós confessamos Jesus como o nosso Salvador? Porque Deus fala dessas 3 coisas difíceis para Abraão. Uma ainda mais complicada. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Mudar, sem saber para onde vai, isso é uma loucura. Colocar a mudança nos caminhões, ou no caminhão, e os vizinhos saber que você está mudando, mas chegar alguém e dizer, eu sei que você está mudando, mas para onde é que você está mudando? E você olhar para o seu vizinho e dizer bem assim, você sabe que eu não sei? Eu só sei que eu estou mudando, para onde eu não sei. É isso que está acontecendo com Abraão. Leia Hebreus 11, versículo 8. Abraão, sendo chamado pela fé, obedeceu, saindo para um lugar que não sabia onde era. Então isso aqui é uma loucura se você não conhece Deus. Não faça isso se você não conhece Deus. Agora, se você conhece Deus, você pode sair sem saber aonde vai, porque o importante para você não são os caminhos pelos quais Ele te guia. O importante para você é quem é o seu guia. Não é importante eu conhecer os caminhos pelos quais Deus vai me guiar. O importante é eu saber se Deus vai ser o meu guia.
porque se Deus é o meu guia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí já não importa quais são os caminhos pelos quais Ele vai me guiar, desde que eu conheça quem é que está me guiando. Aí você pode dar esse passo de fé. Se você não conhece Deus, então por favor, não faça isso. Agora, quem conhece Deus, a fé diz: pode colocar os pés no rio, porque assim que você molhar a planta dos pés, o rio Jordão vai se abrir. Pode estender o cajado para o meio do mar, porque assim que estender o cajado, o mar vai se abrir. Pode construir a arca, porque assim que construir a arca, o dilúvio vai se derramar. Pode restaurar o altar, porque assim que restaurar o altar, o fogo do céu vai cair. Pode tirar a pedra do sepulcro, porque assim que tirar a pedra do sepulcro, o defunto vai ressuscitar. É essa segurança, é essa fé que todos nós precisamos ter. Quem é de Jesus precisa ter. Aí, Deus faz 7 promessas para Abraão. Primeiro, Deus diz assim: eu vou te engrandecer, eu engrandecerei o seu nome, eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, sê tu uma bênção e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso aqui é extraordinário, queridos. A maioria de nós, escute o que eu vou dizer, por favor. A maioria de nós viveria só com uma dessa promessa. Só essa única promessa aqui, ó. E eu te abençoarei. Já seria suficiente para a maioria de nós. Por quê? Porque a maioria de nós queremos viver para nós. Então, para aqueles que querem viver para si, essa promessa já é suficiente. Por que que Deus faz 7 promessas para Abraão? Porque para a maioria de nós, se ele dissesse só essa, ou na verdade parece que o que a gente quer é só essa, para a maioria de nós. Deus, só prometa que o Senhor vai me abençoar, que já está tudo legal. Não preciso de mais nada. E a maioria de nós, pela forma como a gente ora, pela forma como a gente vive, pela forma como a gente encara a vida, a nossa cosmovisão de mundo, já dá a entender que o que a gente deseja é só essa bênção. Porque nós não queremos viver nem para Deus e nem queremos viver para as pessoas a quem Deus quer abençoar. Nós simplesmente queremos viver para nós, e se Deus nos abençoar, já está 10. Agora, quem conhece Deus, sabe que quando Deus escolhe uma pessoa, Deus não está escolhendo apenas essa pessoa. Leia Gênesis 18, versículo 19. Está aqui, basta você passar algumas páginas e você vai ver Gênesis 18, 19, Deus dizendo: porque eu escolhi Abraão, porque eu sei que ele vai ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e que pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir a Abraão o que tem falado a seu respeito, que todas as nações serão abençoadas através de sua semente. Quantos estão me entendendo? Então, quando Deus escolhe Abraão, olha o que Deus está dizendo: eu escolhi Abraão porque eu sei
que Ele vai transmitir tudo isso para as outras gerações. Você vai ler no livro de Gênesis que Deus é um Deus geracional. Você vai ler no livro de Êxodo que Deus é, no mínimo, um Deus trigeracional. Muitas vezes Deus aparece dizendo, eu sou o quê? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus do Pai, eu sou o Deus do Filho, e eu sou o Deus do Neto. É um Deus trigeracional. Quando Deus escolhe você, quantos aqui foram escolhidos por Deus? Diga amém. Quando Deus escolhe você, é porque Deus está pensando nas outras gerações. Por isso Ele faz todas essas promessas. Se Ele estivesse pensando só em você, como a maioria de nós pensamos só em nós, essa única promessa, eu te abençoarei, já era suficiente. Quem aqui sabe que essa bênção não pode ser suficiente para quem quer viver os planos de Deus? Diga amém. Não pode. Deus não existe essa história de Deus abençoar você e você ser uma espécie de mar morto, que recebe a água que vem do Rio Jordão, que passa pelo mar da Galileia e agora é despojada no mar, mas pela quantidade de sal morre. Por isso é chamado de mar morto, não tem vida. Lá na Galileia produz muita vida, mas quando desemboca aí no Vale do Sal, essa água se torna infrutífera, é o mar morto. Recebe, mas não dá. Toda a vida que entra ali não se reproduz, morre, acaba. Deus não me fez para ser uma espécie de mar morto, para viver só para mim, que as bênçãos vêm sobre mim e ficam sobre mim e acabam aqui. Deus não me fez para ser um mar morto. Deus me fez para ser uma fonte de água da vida. Deus me fez para crer nele e para que rios de água viva possam jorrar em mim e através de mim. Deus me fez para ser uma bênção e Deus me fez para ser um abençoador. Quantos me entendem, por favor, diga amém. Então, eu não posso pensar. Quem pensa só nesse negócio de que se Deus me abençoar está tudo bem, é essas igrejas neopentecostais que vivem só buscando a Deus pelo que Deus pode colocar no meu bolso, pelo que Deus pode colocar na garagem de casa, qual é o carro que Ele pode colocar lá, ou qual é a casa que Deus vai me colocar dentro dela, como é que vai ficar a minha conta bancária. São pessoas que buscam a Deus só porque Deus é um Deus que abençoa, e Deus é um Deus que abençoa. Mas você vai ver aqui três níveis de uma pessoa que entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Primeiro, você é abençoado. Deus diz, eu te abençoarei. Quem aqui quer ser abençoado, diga amém. Todos nós desejamos ser abençoados. E é o desejo de Deus abençoar todos nós. Eu te abençoarei. Essa bênção do versículo 2, a primeira parte do versículo 2, eu te abençoarei. Essa palavra é a palavra Baraca. Quando você lê na Bíblia o vale de Baraca, a tradução é o vale da bênção. Então a palavra bênção, ela traz consigo bens. Provérbios 10, 22, a bênção de Deus enriquece e não traz consigo pesares. Então a bênção de Deus, ela traz consigo bens. Ela pode colocar um carro novo na minha garagem? Pode. Ela pode colocar dinheiro no meu bolso? Pode. Ela pode me colocar dentro de uma casa nova? Pode. Ela pode me colocar em uma posição melhor dentro de uma empresa? Pode. A bênção de Deus faz tudo isso. Mas esse é o nível mais pobre que está dentro de um bojo chamado bênção. Porque essa bênção tem a ver com coisas materiais. E a bênção mais importante não tem a ver com coisas materiais. Não tem a ver com o carro que eu tenho.
não tem a ver com o dinheiro que eu tenho, não tem a ver com a posição que eu ocupo. Eu posso ser um abençoado por Deus, mas você vai perceber aqui que Deus diz no versículo 3, que as nações serão abençoadas através de você. Então Abraão, ele é um abençoado para fazer o quê? Ele é um abençoado para abençoar. Esse é um segundo nível, é mais excelente. Que poucos de nós conhecem esse nível. A maioria de nós está preocupado só com o primeiro nível. E o primeiro nível é apenas o primeiro degrau que você sobe na escada para ser o que Deus deseja que você seja. Eu sou abençoado para. Deus me abençoa para que outras pessoas sejam abençoadas. Ou seja, eu sou um abençoado para me converter em um abençoador. Esse segundo nível é um nível mais excelente, e que nós devemos desejar isso de todo o nosso coração. Vocês lembram da minha frase? A minha frase nasceu aqui, em Gênesis capítulo 12. Quando eu saí da cidade de Tatuí, com esses 11 meses de convertido, eu estava um pouco assim, eu vi uma cena lá, que eu fiquei assim, não fiquei em crise com Deus, mas eu fiquei assim meio desconfiado. Falei, Deus, eu estou meio desconfiado do Senhor, porque eu vi uma mulher, tinha uma mulher lá na nossa igreja, nesses 3 meses que eu fiquei lá, eu tinha medo dela. Ela tinha tanto poder de Deus, que quando ela entrava na igreja, a presença de Deus entrava, a gente sentia a presença de Deus entrando. E eu tinha medo dela, porque ela tinha o dom de revelação. Ela olhava para mim, eu já fechava o olho na hora e dizia assim, oh, Jesus, tem misericórdia, meu Pai, misericórdia. Às vezes ela vinha na minha direção e lá estava eu orando já. Senhor, tem misericórdia. Porque ela orava, os enfermos eram curados, os endemoniados, ela orava assim, mas não era 2, 3 não, era muita gente endemoniada. Então eu tinha um respeito por aquela mulher. Ela pregava muito na tarde da bênção que tinha lá, muito conhecida. E aí, em um desses dias, um diácono foi entregar a cesta básica na casa das pessoas carentes, e me convidou para ir com ele, e eu fui. E quando nós chegamos, paramos, eu não sabia onde morava essa irmã que pregava desse jeito, que era poderosa no espírito. Nós chegamos na casa dela, chegamos em uma casa, tudo sujo, cachorro para todo lado, pato, galinha, aquela bagunça, os corredores tudo cheio de fezes de animais, tudo sujo. Quando veio nos receber, quem que era? Era essa irmã. E aí nos convidou para entrar, e eu pensei assim, meu Deus, a irmã precisa de cesta básica. Ó Deus, o Senhor não pode fazer isso com ela não. Não, o Senhor não pode fazer isso com ela. E aí quando nós entramos na sala da irmã, aí que eu fiquei escandalizado. Porque a irmã não era simples, tem gente que é simples. Você olha, o seu sofá é simples, a sua mesa é simples, o seu sapato, a sua roupa é simples. Mas essa irmã não era simples, essa irmã era porca. Porque a sua casa era um lixo. A sua casa era um lixo. Ela não limpava a casa, ela não varria a casa, tudo, aquela pia, aquele chão cheio de fezes, pato dentro da casa, galinha dentro da casa, uma coisa, uma imundícia, um espírito de porquice naquela casa, que quando nós entregamos a cesta básica eu fiquei escandalizado. E eu saí, entrei no carro, falei, meu Deus, o Senhor não pode fazer isso com essa mulher não, Deus. Olha o jeito que essa mulher prega. Olha o jeito que essa mulher expulsa demônios, cura os enfermos. Essa mulher, ela tem dom de revelação. E o Senhor abandonou essa mulher nessa miséria. E eu, sabe assim, meio assim com Deus. O Senhor abandonou a irmã. Aí fui para a Amazônia. Cheguei lá, conheci um evangelista chamado Marcos. O cara não comia. Ele só ficava lendo. Eu ia conversar com ele e dizia, não, deixa eu ler, estou terminando de ler. Livros, as mochilas, cheias de livro. E a gente pegava aqueles barcos, e o cara lendo. Quando eu chegava nas ilhas para a gente pregar, ele pregava nas igrejas que recebia a gente, quando a gente não ia pregar nas praças, pregava nas igrejas. Ele pregava e todo mundo ficava de boca aberta. Porque ele começava, porque esse texto no original grego quer dizer isso. E as pessoas iam, e eu via que ele pregava e que as pessoas eram alimentadas. Eu dizia, puxa vida, o cara tem uma sabedoria. Aí um dia, nós estávamos em Manaquiri, eu disse para ele, vamos para Manacapuru. Ele falou, não, lá eu não posso ir não.
Eu falei, por que você não pode ir lá? Ele falou, não, a gente vai a qualquer lugar, mas lá eu não posso nem colocar o meu pé em Manacapuru. Eu falei, por quê? Ele disse assim, rapaz, eu estou devendo para o pastor e para um monte de gente da igreja lá. Eu falei, como é que é? Ele disse, rapaz, os cheques voltaram tudo. Eu falei, aí que eu falei, Deus, não é possível. Como é que o Senhor vai deixar o Marcos, esse evangelista, que conhece a Bíblia, que é um homem de Deus, que fica o tempo todo orando e lendo e jejuando, como é que o Senhor vai deixar esse homem, os cheques dele voltar tudo, o Senhor está com o nome sujo lá, não pode nem ir para a cidade. Lembra da irmã lá, Senhor? E agora mais esse, Senhor, eu não estou entendendo. E aí lá em Manaquiri, Deus falou comigo o seguinte, Edson, eu vou fazer de você um evangelista diferente de muitos evangelistas, um missionário. Vou fazer de você um missionário diferente de muitos missionários. E eu, então, comecei a perguntar para Deus, Deus, que tipo de missionário o Senhor vai me fazer ser? Que eu vou ser diferente de muitos missionários. E Deus disse para mim, leia Gênesis 12. Eu li, queridos, eu li uma vez, eu li duas, eu li 5, eu li de joelhos, eu li sentado, eu li deitado, eu li em pé, eu li caminhando, eu li tomando banho, eu li Gênesis 12, e lia 50 vezes, 100 vezes, 150 vezes, aí eu parava, eu dizia, Senhor, eu estou lendo, ó, e disse o Senhor a Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, eu te abençoarei, engrandecerei o seu nome, farei de ti uma grande nação, se tu uma bênção, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Senhor, eu já sei, leia de novo, e 150 vezes, e leia, e dobre os joelhos, e um dia eu disse, Deus, eu já não sei mais o que o Senhor quer falar comigo aqui em Gênesis, porque eu já memorizei o negócio. E teve um dia que eu tomei um banho gostoso, e eu dobrei os joelhos, eu disse, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? E eu lembro que eu fiquei, acho que uns 20 minutos orando, em cima de Gênesis 12, por isso que Martinho Lutero disse o seguinte, uma boa oração é a melhor metade de um estudo. E isso é uma verdade. Uma boa oração é a melhor metade de um estudo. Às vezes você estuda muito tempo, mas só tem um pouco tempo de oração. Mas se você preparar com uma boa oração, essa boa oração vai ser a melhor metade de um estudo. O seu espírito vai ficar sensível para receber o que Deus tem para você. E quando eu terminei aqueles 20 minutos de oração, eu li de novo, mas eu li como eu nunca tinha lido antes. Aí Deus disse para mim, olha o que eu estou fazendo. Eu estou chamando Abraão, e eu estou abençoando Abraão. E eu estou dizendo para Abraão, que ele é um abençoado meu, que está recebendo uma abençoada missão de abençoar. Aí Deus diz para mim, leia o versículo 3. E eu abençoarei aqueles que abençoarem o meu abençoado, que tem uma abençoada missão de abençoar. Aí nasceu a minha frase, que se você abençoar um abençoado de Deus, em sua abençoada missão de abençoar, a abençoada consequência é que você vai ser abençoado pelo próprio abençoador, que abençoou o abençoado que você acabou de abençoar. Eu entendi, eu disse, Deus, eu entendi. Naquela semana, eu tinha lá umas 10 bananas, eu vi o Marcos, eu disse, Marcos, toma aqui uma banana. Ele disse, não, mas eu já tenho. Eu falei, mas toma mais uma, deixa eu te abençoar. Come a banana. Eu dizia, eu já tenho, mas come a banana. Eu pegava meus ovos. Quantos dias você vai ficar aqui, missionário? 12 dias, então toma aqui uma dúzia de ovos. Eu pegava meus peixes, eu dividia, e assim eu descobri que a maioria dos missionários só querem receber. E Deus disse, eu vou te fazer diferente, porque eu vou te ensinar a dar, eu vou te ensinar a semear, eu vou te ensinar a abençoar os abençoados com sua abençoada missão de abençoar, e como consequência você será abençoado por mim, que sou o abençoado, que abençoou o abençoado que você abençoou. Nunca, vou dizer para vocês, tem quase 26 anos que eu prego o Evangelho do Senhor Jesus, em mais de 50 países. Vocês nunca vão conhecer um pastor que vão dizer assim, o Edson Teixeira cobrou para pregar alguma coisa. Nunca preguei, sabe por quê? Eu aprendi com Deus, eu aprendi o segredo, que é abençoando, que se é abençoado. Nesses 26 anos nunca me faltou nada, não está me faltando nada, e tenho absoluta certeza de que nunca irá me faltar nada, porque este é o segredo.
Eu sou abençoado para abençoar, e à medida em que eu abençoo pessoas que estão debaixo de uma missão de abençoar, o próprio Deus assume um compromisso para dizer: eu vou te abençoar. Aí eu termino essa primeira parte, eu termino a mensagem depois da manhã, só contando um testemunho para vocês. Esses dias eu estava saindo do estacionamento de uma igreja com o meu carro, e aí o pastor olhou assim e disse assim: eita, missionário assim é bom, né? Um carro desse aí. E eu tenho um Vectra, aquele Vectra Elite. E aí eu falei: pastor, por favor, vem cá, por favor, vem cá. E o pastor veio. Eu disse para ele: pastor, desculpa perguntar, o senhor já deu algum carro para algum missionário? Ele falou: não. Eu falei: já tirou alguma oferta para ajudar a comprar um carro, uma moto, uma bicicleta, para um missionário, para alguém que trabalha com criança, para alguém que está envolvido com a obra de Deus? Ele disse: não. Eu falei assim: então, eu acho que é por isso que o senhor não tem um carro assim, sabia? Aí ele disse assim: não, irmão, eu estava brincando. Eu falei: pois é, mas eu não estou brincando, não. Poderia muito bem dormir sem essa, né? Falei: mas eu não estou brincando, não. Falei para ele: ó, pastor, naquela época era 7, hoje já chegou ao número de 8. Falei: pastor, eu e a minha esposa já produzimos materiais, livros, CDs, e a gente faz um propósito: esse dinheiro aqui vai ser para comprar um carro para um missionário que está lá naquele país que não tem dinheiro. Então nós vamos vender esse material, vamos juntar esse dinheiro, e esse dinheiro vai ser usado para a gente comprar um carro, para dar para esse missionário. Eu falei para ele: eu já dei 7 carros. E falei para ele assim: se tem uma coisa que nunca vai faltar para mim, é carro. E aí ele disse: eu vou pensar nisso. Falei: não pensa não, pratica, e Deus vai te abençoar. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé, em nome de Jesus. Eu tenho um desejo muito forte no meu coração essa noite. É que o Espírito Santo, eu sei que Ele já ministrou coisas muito fortes aqui esses dias, e eu sei que Ele vai ministrar coisas extraordinárias até o final dessa campanha. Mas eu tenho um desejo no meu coração essa noite. O desejo do meu coração é: Senhor, faz a gente entender por que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para viver só para nós. Na minha família, você olha em minha família, ninguém, eu estava conversando com meu irmão há 4 ou 5 anos atrás, nenhum membro da minha família tem curso superior, nem por parte da minha avó, que faleceu agora há pouco tempo atrás, que nasceu na Iugoslávia, que foi criada na Alemanha e que veio para o Brasil, nem por parte dos avós, dos pais da minha mãe, que nasceram na Calábria, na Itália, e que vieram para o Brasil. Não existe nenhum membro da minha família que tem um curso superior. Ninguém. Pode pegar meus tios, meus primos, os parentes dos meus avós, os parentes não tem ninguém. E eu disse para o meu irmão: Deus nos chamou e nos escolheu para quebrar essa maldição na nossa família. Porque nós não estamos pensando só em nós estamos pensando nos nossos descendentes, na próxima geração. Deus nos escolheu para sermos uma bênção para as próximas gerações. E deixa eu dizer uma coisa para você: o ano passado, o primeiro membro da nossa família, o filho do pastor Eduardo, foi o primeiro membro a se formar, a ter um curso superior na nossa família. E agora a sua filha Evelyn já está fazendo faculdade. A maldição já começa a ser quebrada. As minhas filhas já estão planejando no que elas vão se formar. E eu sei que isso vai quebrar maldições e que as próximas gerações serão diferentes em nome de Jesus de Nazaré. Porque eu não sou apenas um abençoado. Eu sou um abençoado para me tornar um abençoador, para quebrar as maldições das gerações passadas e para estabelecer bênçãos para gerações futuras. Deus levantou você para quebrar maldições e para estabelecer bênçãos para as próximas gerações. Quem recebe, diga amém. Eu quero orar com você. Você pode segurar a mão da pessoa que está do seu lado.
Você pode orar com essa pessoa e declarar em nome de Jesus que ela é uma abençoada, que veio para quebrar maldições e que veio para abençoar, para liberar bênçãos sobre as próximas gerações. Em nome de Jesus, abençoe essa pessoa, abençoe os filhos dessa irmã, abençoe os parentes dessa irmã e declare em nome de Jesus de Nazaré que Deus escolheu, porque sabe que ela ensinará os seus filhos depois de si a amarem a Deus, a trazerem a justiça e o juízo e a bênção de Deus sobre a terra, para que a próxima geração seja uma bênção. Oh, rasharamando bokoroba sharamanda bakoroba sharabakarabahalamas. Oh, roba sharamanda bakoroba shirialalabakandarabahalaba sharabakarabas. Abençoa em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, irmã. Eu abençoo os seus filhos. Os seus filhos não foram feitos para o cativeiro. Os seus filhos foram feitos para a liberdade. Eu abençoo o seu cônjuge. O seu cônjuge não foi feito para ser escravo. O seu cônjuge Deus te deu para ser uma bênção. Eu abençoo a sua mente. Eu abençoo os seus filhos. Eu abençoo os filhos dos seus filhos. Eu abençoo as suas gerações. Eu chamo a bênção do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó sobre a sua vida, e declaramos quebrado nessa noite toda maldição geracional, e seja estabelecida a bênção do Senhor. Manolo, sobe aqui, Manolo, por favor. Continue orando, continue orando. Em o nome de Jesus, seja quebrado toda maldição na vida financeira agora. Deus nos chamou para abençoar, e eu te abençoo essa noite, que a sua vida financeira seja abençoada, que a sua vida espiritual seja mais abençoada ainda, que a sua vida com Deus seja profundamente abençoada. Seja quebrada agora toda maldição, pelo poder que há no sangue de Jesus de Nazaré. Nós estamos seguros em Tuas mãos, Senhor. Levante Suas mãos. Declare isso nessa noite. Acima das estrelas, eu sei que estás. E todo o universo está em Suas mãos. E não há outro Deus igual a Ti, Senhor. Eu sempre vou te amar, meu Salvador. A cada flor que nasce, vejo Tuas mãos. Na força do oceano posso ver o Teu poder. Me ensina Teu querer, me ajuda a compreender que nada sou sem Ti, ó meu Senhor. Levante Suas mãos e declare que Ele é a nossa fonte. Fonte de amor, água da vida, príncipe da paz, Salvador do mundo. Em Tuas mãos seguro estarei, nada temerei, posso descansar. Quando Ele está à nossa frente, nós podemos descansar, igreja. Ele está no controle da tua casa, mas Ele precisa ser o centro da tua casa. Ele precisa ser o centro da tua casa. Acima das estrelas, eu sei que estás. Declare todo o universo. E todo o universo está em Suas mãos. E não há outro Deus igual a Ti, Senhor. Eu sempre vou te amar, meu Salvador. Declare a cada flor que nasce, a cada flor que nasce, vejo Tuas mãos. Na força do oceano posso ver o Teu poder.
ensina teu querer, me ajuda a compreender que nada sou sem ti, ó meu Senhor. Se você puder levantar suas mãos, declarar que Ele é a nossa fonte, fonte de amor, água da vida, príncipe da paz, Salvador do mundo, em tuas mãos seguro estarei, nada temerei, posso descansar. Aumente o volume da sua voz e declare que Ele é nossa fonte, fonte de amor, água da vida, príncipe da paz, Salvador do mundo, em tuas mãos seguro estarei, nada temerei, posso descansar. Seguro estarei, posso descansar.